Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu fui nessa noite desafiado a compartilhar uma palavra com vocês e eu gostaria de já compartilhá-la. Pode ser? Maravilha. É um pai que se revela no secreto. Você pode repetir isso comigo? Um pai que se revela no secreto. Um pai que se revela no secreto. Eu achei muito interessante nós estarmos estudando isso, porque, sabe, meus irmãos, se tem uma coisa que a gente precisa entender, que a maior armadilha do diabo contra mim e a sua vida é atacar a nossa identidade. Repete comigo, identidade. A gente prega muito isso com o jovem. Acho que é o assunto que eu mais já preguei na minha vida, foi sobre identidade. Mas às vezes a gente fala pouco de domingo. Às vezes a gente não toca nesse assunto porque a gente pensa que pessoas mais velhas têm a sua identidade já formada. E é verdade, você tem o seu RG tem os números mais antigos, né? Você vai falar 13, 14, 15, aí você já sabe que já é um pouco mais antiga a pessoa. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós nos enganamos quando nós pensamos que não importa a sua idade, a minha idade, a nossa identidade está totalmente formada. Então, sabe, hoje nesse assunto, um pai que se revela no secreto, eu quero conversar com você realmente sobre como é que o amor de Deus é demonstrado para a gente como filho e filha. Porque nós ouvimos na semana passada, né? Pode colocar o primeiro slide, Gessé, por favor. A gente ouviu essa frase aqui e impactou muito meu coração. O que preenche o vazio em minha vida não são as obras que eu realizo, mas o amor que Deus tem por mim. É bom isso aí. Isso ficou batendo em mim a semana inteira. Eu falei, é verdade, Senhor, não é aquilo que eu realizo. O Senhor não vai me amar mais ou menos pelas coisas que eu faço ou deixo de fazer. O Senhor me ama porque o Senhor Jesus morreu na cruz por mim. Não existe meritocracia no reino de Deus. Existe paternidade e filiação. Eu sou filho de Deus, ponto. O que é meritocracia, gente? Você faz bastante, você luta, então agora você merece. O nosso mundo é pautado nisso. Mas o reino de Deus não tem desempenho. O reino de Deus tem relacionamento. Agora, pouco relacionamento, pouca intimidade. Pouco relacionamento, pouca revelação. Teve algum momento na sua vida que você sentiu que tem certos assuntos que não sentia não, que você sente, atual. Parece que sua vida não desenvolve? Alguém tem algum momento desse passando agora? Você fala, esse assunto parece que minha vida não desenrola. Não consigo ser próspero. Não consigo fazer com que o meu casamento seja estável. Ele sempre tem altos picos. Não consigo, parece, fazer o meu ministério frutificar. Não consigo que o meu filho ande nos caminhos do Senhor. A gente sempre pensa em coisas de fazer. Eu não consigo. Mas sabe, meus irmãos, antes da gente conseguir fazer as coisas, nós temos que se preocupar em ser alguém. Por isso que a questão de ver Deus como Pai é sinônimo de que eu e você somos filhos. Vocês estão aqui comigo? Se nós não nos aproximamos de Deus como Pai, não vemos Ele como... Nós não nos vemos como filhos. Então, sabe, Deus ele tem um amor muito grande por nós. E Deus, o amor dele é tão grande que Ele confia na gente mesmo antes da gente merecer. Normalmente quando você vai investir em alguém, você primeiro vê se ela é uma pessoa confiável. 2 semanas atrás, quando meu pai pregou uma mensagem sobre isso, ele falou assim, qual que é o pai perfeito? Qual que é a lista do pai perfeito? Aí, confiável apareceu várias vezes. Como é que você descobre se uma pessoa é confiável? Vocês estão aqui? Oi, tudo bem? Boa noite. Como é que você descobre se alguém é confiável? Você dá dinheiro para ela? Não é. Como é que você descobre que alguém é confiável? Como? Andando. Não é verdade? Por que a classe política no Brasil é tão descreditada?
Porque tem um histórico de gente que nunca andou com ninguém, que eles andavam entre eles e fizeram um monte de coisa. Agora, quando você conhece um político, você conhece alguém que fez algo bom, você fala, não, ó, vota nesse cara. Porque eu conheço, eu confio. Não é assim que a gente faz? Quando você vai indicar um médico, você indica porque você já teve uma experiência, você já foi lá, então você indica. Você indica um restaurante porque você já foi. E Deus, Ele confia em mim, em você, antes mesmo da gente merecer. Jesus fez isso com os seus discípulos, fez ou não fez? Jesus chamou os caras para serem pescadores de homens antes mesmo deles mostrarem qualquer capacidade intelectual de fazer alguma coisa. Deus, Ele é especialista em confiar, porque Deus já está olhando para o futuro. Eu vou falar de novo, porque acho que isso é importante. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele está olhando para o futuro. Ele não está olhando para quem nós somos hoje. Porque, meus irmãos, é muito injusto a gente julgar uma pessoa pelo momento que ela está passando agora. Você já teve um momento triste, alguém foi e falou, nossa, o Gustavo é aquele jeito lá. Eu já fui muito, porque eu tenho uma cara pouco sociável, né, se vocês perceberem. Eu ando meio bicudo, eu não sou muito de sorrisos e alegrias, né. Mas eu vou reclamar com Deus quando eu estiver no céu. Mas eu percebi que, às vezes, tem muita coisa acontecendo na minha cabeça. Preocupado com muitas coisas, e isso transparece no meu rosto. Aí as pessoas olham para mim e falam o quê? Nossa, como o Gustavo é bravo. Quem não teve essa impressão de mim, que atire a primeira pedra? Não, porque é muito sério, acho que não dá para conversar com ele. Várias pessoas já falaram isso para mim. Pode ser que eu seja meio bravo mesmo, perdão, meus irmãos. Mas é porque às vezes tem tanta coisa acontecendo. Agora imagina uma pessoa deixar de se relacionar comigo por conta dessa primeira impressão. É justo ou é injusto? Eu me sinto injustiçado. Porque eu não sou essa pessoa, eu só estava num dia ruim, num momento ruim. Deus, ele olha além dos nossos dias ruins, dos nossos momentos ruins. Foi isso que Jesus fez com seus discípulos. E é isso que um pai faz com um filho. Um pai, ele faz isso com seu filho, ele confia nele, ele dá liberdade e ensina valores e princípios, na expectativa de que esse filho obedeça e experimente o melhor. Quando você, pai, não ensina princípios para o seu filho e você obriga ele a fazer, ele não entende, vai só obedecer para tirar você do pé dele. Eu não sou pai, mas eu sou filho e eu já fiz isso. A gente obedece por tabela. A gente obedece, tá bom, pai. Tá, vou fazer minha devocional, mãe. Vou sim. E você fica fazendo qualquer outra coisa. Muitas vezes a gente faz isso. Deus, Ele confiou valores e princípios para nós que estão na palavra. E falou, filho, filha, eu te dei já o melhor. O melhor que eu tenho que revelar para a humanidade, eu já entreguei. Já tá na sua mão, hein? Na Bíblia. Agora, nem tudo você vai entender, então você tem que vir a mim e eu vou te explicar. Porque eu confio em você. Sabia que Deus confia em você? Gustavo, mas quantas coisas erradas eu já fiz? Tudo bem, Deus vê além disso. Ninguém acreditou, mas tudo bem. Espero que até o final dessa mensagem você acredite nisso. Porque isso mexe... Gente, é difícil mudar nosso pensamento sobre isso. Porque a gente acha que a gente não merece. A gente fala constantemente, eu não sou merecedor. E sabe, gente, isso aqui, o que eu quero dizer, não é um evangelho parcial, sabe? Porque Jesus, Ele morre na cruz por nós, não para a gente continuar envolto no pecado porco, com pensamentos errados. Ele morre na cruz por nós para nos dar uma nova vida, uma mente renovada, como diz Romanos, e o Espírito Santo habitando em nós. Amém? E porque, sabe, Gustavo, o que acontece depois da salvação? O cristianismo se resume até, então, eu me batizar e entregar minha vida para Jesus? Não. O novo nascimento é o começo de tudo. É aí que a gente recebe o Espírito Santo. E é então que a gente se torna pessoas melhores, que a gente consegue compartilhar a palavra, amar como Deus amou. Deus confia em você. Você precisa acreditar nisso. Não se exibir. Olha, Deus confia em mim. Ó, você que é ímpio, se lasca, você vai para o inferno e eu sou o bonzão. Não.
Deus confia tanto em você, que Ele falou, eu vou me deixar ser conhecido através de você. Aí o negócio fica mais tenso. Ele confia tanto que Ele fala, eu não tenho problema da vida do Gustavo demonstrar quem sou eu. Isso para mim dá um temor. Porque como diz, né, uma famosa frase, não vou lembrar de quem é agora, ele fala, né, muitas pessoas, a única Bíblia que as pessoas vão ler vai ser a minha e a sua vida. Deus escolheu isso. Por quê, gente? Eu não sei, mas Ele escolheu. Pensa nisso. Quando temos uma instrução clara sobre algo e erramos, qual que é a nossa reação? Primeira opção, eu fujo da pessoa que me deu a instrução e tento esconder o meu erro, para que ela nunca descubra. Eu transfiro o erro para uma causa externa. Foi o fulano, é que choveu, faltou dinheiro, não consegui me planejar. Ou terceiro, eu vou até a pessoa, assumo meu erro e pergunto como eu posso consertar. Não precisa responder. Mas muitas vezes, quando nós não temos relacionamento com a pessoa, a gente tenta optar pelo 1 e pelo 2. Já fez alguma coisa errada no seu trabalho e você orou muito para Deus para que ninguém descobrisse? Filho faz muito essa oração, acho que todo mundo aqui é filho, né? Pai, Deus, que meu pai não descubra que eu fiz isso. Todo mundo vira crente nessa hora, qualquer criança vira crente, né? Porque a gente tem aquele medo. Porque a gente acredita que quando uma autoridade, uma figura de autoridade descobrir o nosso erro, ela vai nos punir. Faz sentido? Então se Deus, que é o meu Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Santo, descobrir o quanto eu errei, Ele vai me punir. Então eu vou ter um câncer. Gente, ó, eu estou sendo bem, né, assim... extremo, porque tem muita gente que pensa nisso, tem muita gente que está sendo punida por Deus com doença, está sendo punida com falta de recurso, está sendo punida porque tem karma. Não diz, tem karma não existe karma. Filho de Deus não tem karma, amém? Amém, glória a Deus. Tem karma, existe karma. Não, porque na outra vida eu vou voltar como um cachorro, não existe. Não, porque na outra vida eu devo ter sido muito mal e agora eu estou sofrendo. Isso é espiritismo, isso não é cristianismo. A gente confunde as coisas. Não, porque estou com uma energia negativa. Não tem. Tem o diabo tentando, rodando ao nosso derredor, tentando nos tirar, afetar a nossa identidade para a gente pensar essas minhocas. Só o conhecimento da Bíblia faz com que a gente não fique enganado com esses falsos contos que existem. Amém, gente? Então, quando você é filho, você normalmente, quando você tem relacionamento, você vai para a opção 3, você vai até a pessoa, porque você não quer que a pessoa ouça essa história de outra boca. Isso é o Espírito Santo que testifica no nosso coração. Você errou, você sabe que você tem que falar com aquela pessoa. Ai, mas o que vai acontecer? Vai falar com ela, é melhor obedecer. É melhor você lidar com uma situação na luz do que lidar com uma situação nas trevas. Porque lidar com uma situação nas trevas vai requerer o quê? Mentira, enrolação. Mas se você está na luz, você pode ser transparente o tempo inteiro. Então, sabe, gente, um pai, ele busca ter relacionamento com essa base. Deus, Ele já sabe que nós vamos cometer os nossos erros e vacilos. Mesmo assim, Ele escolheu enviar seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, amém? E se isso não é o bastante para a gente entregar o nosso coração e viver uma vida, caramba, Deus confiou em mim, mesmo sabendo todos os erros que eu ia cometer. Você consegue acreditar nisso? Você acorda na segunda-feira, Deus já sabe tudo o que vai acontecer. E fala, eu te amo. É algo que não ia entrar na nossa cabeça. Mas tem um jeito de entrar. Jesus, o nosso irmão mais velho, ele deu essa dica para a gente. A Bíblia fala que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Então, é como se nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, a Bíblia, ela deixa isso muito claro. Jesus, ele é um irmão mais velho e quando ele quer dizer que esse irmão mais velho, esse primogênito, a Bíblia está apontando que ele é um exemplo de maturidade, de sabedoria e de exemplo.
Talvez você tenha tido um irmão mais velho meio marrento, que mais te deu tristeza do que alegria. Mas quando a Bíblia faz a referência de Jesus ser o primogênito, ele está falando exatamente sobre Jesus ter experimentado um relacionamento com o Pai, que ele moldou para que a gente tivesse. Vocês estão comigo, gente? Amém? Jesus, ele é o primeiro e único Filho de Deus. Quando Jesus morre na cruz, ele faz com que eu e você, e ressuscita, ele faz com que eu e você possamos ser filhos de Deus. Então ele é o irmão mais velho, ele é o primogênito. Então ele dá um conselho para a gente. Lá em Mateus 6,6, olha o que Jesus fala. Mas quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, em segredo. Então seu pai, que o observa em segredo, os recompensará. É como se Jesus já tivesse vivido umas coisas antes e falou, olha, eu sei como é que funciona falar com Deus o Pai. Eu fiz isso por 33 anos da minha vida, eu tenho uma certa experiência, e agora eu vou dar o segredo de como é que você ouve e começa um relacionamento com Deus o Pai. Isso é no começo, isso é Mateus 6, é o começo do ministério de Jesus. As pregações mais... Pregação, você pode dizer, né? A fala mais importante de Jesus está em Mateus 5, 6 e 7. E Jesus, no momento que ele está ensinando os seus discípulos, ele fala, olha, quando vocês orarem, fechem a porta e ore ao seu Pai. Ele não usa ore ao seu Deus. Ele poderia usar ore ao seu Senhor. Ore a Yahvé, que era como os judeus faziam referência a Deus. Mas Jesus não conhece Deus de outra maneira a não ser Pai. Então quando ele vai ensinar a orar, ele fala, Pai Nosso. Vocês estão sacando que não é aleatório, não é erro de tradução, é específico. Jesus queria nos ensinar que nós temos que ver Deus como Pai, e isso faz muita diferença. Faz muita diferença. E como irmão mais velho, Jesus ele fala nesse texto, o Pai o recompensará. A Gabi é minha irmã mais velha. E eu lembro de que muitas vezes ela, quando mais velha, a gente era criança, ela tinha umas informações privilegiadas. Ela chegava para minha mãe e falava, mãe, o pai está voltando, não sei o quê. Aí minha mãe falava, não, ele está voltando, ele está trazendo um presente. Aí a Gabriela vinha até mim e falava, Gustavo, o pai está chegando com presente. Acabou o dia para mim. Não importa se eu tinha lição para fazer, qualquer outra coisa, a minha expectativa estava só na hora dele chegar. Estava o tempo inteiro, meu Deus, quando ele vai chegar, o que será que vai ser? Eu já ganhei, não tenho, podia ser isso. Você entra num nível de expectativa, porque a minha irmã mais velha tem todo o gabarito, ela conversa com a minha mãe, ela tem outros acessos que o irmão, quando eu era mais novo então, que não tinha Milena ainda. Então era muito interessante, porque gerava uma expectativa. E sabe, gente, um dos maiores segredos da fé cristã não é experimentar milagre, ver anjo, esperar a comunhão dos irmãos. Tudo isso é ótimo, isso faz parte da vida cristã, amém? Faz parte da vida cristã. Mas a coisa mais importante e prazerosa é ter um relacionamento íntimo com o Pai. Esse é o maior segredo. Porque depender de outros não vai fazer com que você se torne mais maduro, vai fazer com que você se torne dependente. Maturidade vem de relacionamento com quem é mais maduro. Quem é o mais maduro de todos nós aqui? Chama-se Espírito Santo, que habita dentro de você, dentro de uns dos outros. Então a gente se submete aos irmãos, a gente tem comunhão, a gente ora, a gente crê em milagres, a gente faz todas essas coisas, porque isso é vida cristã. Mas isso não substitui, presta atenção, não substitui relacionamento íntimo com Deus. Eu não quero o Deus das bênçãos. Eu quero o Deus do relacionamento. Esse tem que ser a nossa oração.
Por isso que Jesus ele deu esse segredo, ele falou, olha, quando vocês forem fazer alguma coisa, quando vocês forem orar, quando vocês forem aprender a ouvir de Deus, vai no seu quarto secreto. Nós somos verdadeiramente abençoados, porque a gente pode cultivar uma vida de intimidade com Deus. E Jesus, nosso irmão mais velho, nos deu a dica. Essa é a dica principal de Jesus. Quer encontrar o Pai? Vai no lugar secreto. Sabe, a gente começa a falar às vezes, eu me preocupo muito com isso. A gente começa a falar sobre pai. E tem muitas pessoas que, se tiverem um relacionamento ruim, elas fecham. Alguns aqui nessa mesma noite, quando eu projetei aqui um pai que se revela no deserto, fechou uma porta na cabeça. Esse assunto, não, obrigado. Porque temos marcas no nosso coração. E se nós temos marcas, meus irmãos, nós precisamos ser curados. Porque Deus não nos criou para vivermos uma vida cheia de marcas. Só que quem decide isso é eu e você. Faz sentido? Não tem como... Um médico vem, ele dá uma receita para você ser curado. Para você tomar lá e tirar os sintomas. Se você não comprar o remédio, pode acontecer alguma coisa? Não. Jesus ele deixou isso muito claro. Então, gente, eu montei isso aqui. Você fala, nossa, que raio que é isso? É uma tentativa de montar um lugar secreto. Você tem um lugar secreto na sua casa? O lugar secreto não é uma portinha que você entra e ninguém sabe que você está lá, para fugir dos filhos e da esposa, não. O lugar secreto não é onde você vai para esquecer os seus problemas. O lugar secreto é onde você senta, imagina isso. Você vai sentar, você vai chegar num lugar, você vai sentar confortavelmente. É confortável. Não pode ser aquele banquinho de plástico da cozinha. Porque a sua atenção vai embora. Não vou fazer minha devocional enquanto eu estou dirigindo. Não vai fazer nada. Lugar secreto é um lugar que primeiro você consagrou. Então você vai sentar, pode ser uma cadeira da sua casa. Pode ser na garagem. Pode ser no seu próprio quarto. Você sente e fala, bom Senhor, eu consagro esse lugar, Pai. Que toda vez que eu sentar aqui, eu sei que eu vou ter um encontro contigo. Às vezes a gente não faz isso. Fazemos, gente? Não. Então é um momento que você pega a Bíblia. E você não tem uma TV na sua frente. E você deixou o celular lá no outro cômodo. Para não ficar o WhatsApp, ferramenta de Deus. Mas para alguns momentos, só Jesus na causa. E aí você pega a palavra. E você abre. E você tem um momento de intimidade. Não é para bater cartão, porque Deus não contabiliza quantas vezes você fez devocional na sua vida. Ele não tem um devocionômetro no céu. Ele quer um encontro. Então, quando você senta no seu lugar secreto, um lugar confortável. Estou fazendo isso aqui, cansa ficar em pé, mas é para gravar mesmo na sua cabeça. Desculpa, gente, estou de costas para vocês aqui. Mas você sente e fala, Senhor, eu vou ler a tua palavra. Nesse momento, o Espírito Santo começa a se acender dentro de você. Nesse momento, Deus, o Pai, Ele vem, porque no secreto Ele se revela. Jesus já nos deu essa dica, e Jesus tinha muito relacionamento com o Pai. Jesus é o nosso intercessor, Ele intercede por nós nas coisas que muitas vezes nós nem sabemos como orar. E o Espírito Santo, Ele vem como se fosse lavando o nosso coração. Tudo isso eu e você podemos experimentar no lugar secreto. Mas quando a gente faz na correria, quando a gente tenta ler a Bíblia pelo celular,
Eu sou um adepto total de meios digitais. Mas tem hora que não dá. Tem hora que não dá. Você precisa parar. Deus não quer ter concorrência, meus irmãos. O maior segredo da vida cristã é a intimidade. Nesse momento que você está no secreto, você tem uma revelação íntima do Senhor. Você tem uma revelação que é como se você experimentasse uma presença de um amigo. Sabe quando você senta e descansa na casa do seu amigo? Aquele amigo que você tira o sapato quando você chega em casa. Que você sente liberdade de abrir a geladeira. Difícil essa, hein? Tem umas pessoas que são mais cara de pau, né? Mas tudo bem. Mas eu estou falando do nível de liberdade que você chega, abre a geladeira, pega uma água, fala, posso lavar essa louça aqui que está sobrando aqui? Não tem esse nível de amigo, né? Tudo bem, mas manda Deus. Gente, eu estou brincando, mas sabe, a gente parou de ter nível de intimidade na nossa vida. Nós somos uma geração que sabe muito pouco sobre intimidade, porque a gente ficou cada vez mais distante, a gente ficou cada vez mais ocupado. E nisso o diabo tem usado uma estratégia, e a estratégia do inimigo se chama falta de identidade. Gustavo, não é falta de tempo? Não. Porque o tempo, todo mundo tem 24 horas. Tem ou não tem? Todo mundo tem. Um filho que não se sente filho, ele não sabe que é filho. Ele não sabe, ele não se sente, então ele não sabe. E logo, ele não tem expectativa de entrar no secreto e experimentar a presença do Pai. Faz sentido isso? Eu não sei que eu sou filho. Então eu não tenho expectativa. Ó, seu pai está chegando com um presente. Ah, você não entrega hoje, pode entregar amanhã também. Não é correio. É relacionamento. Nós estamos nos tornando cada vez mais, a nossa intimidade tem desaparecido, gente. E não é por causa da falta de tempo. É principalmente pela falta de identidade. Porque aquilo que é importante a gente prioriza. Jesus fazia isso, Jesus tinha dias corridos. As caminhadas de Jesus chegavam a 20, 40 quilômetros por dia andando, pregando o evangelho, manhã, tarde e noite. Mas não passava nenhum dia que ele, ou no nascer do sol, ou no pôr do sol, ele não se encontrava com o Pai. Gustavo, mas hoje a vida é corrida, tem tanta coisa para fazer. Eu sei. Eu experimento isso também. Mas, infelizmente, isso não é desculpa para a gente não se sentir como filho. Então, sabe, eu quero falar hoje, e aqui eu já estou quase encerrando. Não é só a falta de tempo, mas é a falta de identidade que faz com que a gente seja totalmente afetado, sabe? O diabo ele tem tentado colocar na nossa mente que o mais importante é fazermos. Mas tudo começa com um ser, sermos filhos e filhas. Um filho que só faz, busca aprovação. Busca ser notado. Ó pai, estou aqui pai. Fiz tudo certo pai. Mas quando ele se preocupa em ser, o filho experimenta da presença. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Legal. Deixa eu perguntar uma coisa para você, pais, me respondam. Você sabe como que o seu filho está, muitas vezes, só de olhar para a expressão dele? Quando ele chega da escola, chega da faculdade, você olha no rosto, você já sabe, sim ou não? O que tem acontecido é que muitas vezes a gente não tem olhado no rosto mais. A gente olha aqui, filho, tá tudo bem? Tá, pai. Mas você não olhou o rosto. Porque o rosto fala, o rosto é a janela do coração. Nós temos que buscar mais relacionamento. O secreto é como se Deus viesse face a face com a gente e falasse, olha, eu estou olhando o seu rosto e eu estou vendo como você está. Eu estou vendo, eu estou olhando nos seus olhos. A gente precisa
gente precisa tomar cuidado com isso, meus irmãos. E sabe, eu não estou... Pode voltar um, Gessé, por favor? Eu quero ser bem claro aqui, eu não estou dizendo que eu já atingi isso, né, que eu preciso aprender muito a entrar no secreto. A Maíra é meu exemplo nisso em casa, muito melhor que eu. Separa um tempo antes, separa tudo, coloca uma música, um louvor, uma adoração, e desliga, fala, agora eu vou focar aqui. Eu às vezes não consigo. Eu terceirizo meu tempo com Deus para ouvir uma mensagem, para ler um livro, quando eu preciso de intimidade. Mas muitas vezes a falta de intimidade, meus irmãos, é falta de obediência. E não falta de vontade. Pensa num dia cansativo. Pensa num dia que o seu combustível está vazio. Você gastou energia emocional no trabalho, gastou tudo que você tinha. E o que você faz? Como é que você faz para recarregar as suas energias, então? Me fala aí, me dá um exemplo de como é que você recarrega a sua energia. Tem gente que vai para a academia. Não sei como, mas tem gente que vai recarregar energia em academia. É verdade, tem gente que gasta adrenalina, sei lá. Eu não sou desses, perceber, dá para ver, né? Como que você recarrega o seu combustível? Limpando a casa? Olha, glória a Deus. Você pode fazer um curso como fazer isso, viu? Olha, muita gente vai... O que vocês fazem, gente, para recuperar as forças, encher o tanque? O quê? Tomar banho, lavar o cabelo. Verdade. O que mais? Deita no sofá, recarrega? Há dúvidas, há dúvidas. Sabe o que é interessante? Existe um certo tipo de combustível que a gente não consegue recarregar nisso. Quando eu estou com muita coisa na cabeça, eu gosto de pescar. É verdade. Eu vou recarregar minhas energias pescando. Então eu pego os caras do GD, né, eu mando eles, vamos pescar? A maior parte fala não, só o Alexandre, graças a Deus, persiste comigo nisso. Por quê? Porque quando eu vou lá, sei lá, gente, eu acordo 7 horas da manhã, preparo as minhas varas antes, é cansativo, suja a mão, mas eu chego zerado, eu não chego cansado. É como se eu tivesse me reabastecido. É uma coisa louca. Então pode ser mesmo que limpar a casa te recarregue. Não, eu não estou julgando, eu só estou dizendo que algumas energias a gente recarrega de certas maneiras. Mas sabe, quando a energia emocional acaba, a emocional, tá? O que é emocional? É aquela que a gente gasta em relacionamento. Quando essa acaba, TV não recupera. Não, minha cabeça está muito cheia, eu vou assistir TV para clarear. Não vai, vai te deixar mais acelerado. Vai ou não vai? Liga mais, você assiste um filme de ação pensando que você vai descansar. Aí está lá o vilão passando e você está assim, meu Deus, o que vai acontecer? Você não está descansando, você não está limpando a mente. Outra vez eu fiz isso, eu estava domingo cansado, energia emocional acabada, eu falei, no culto. O culto vai ser o dia que eu vou recarregar. Vai ter, nossa, vai fazer o louvor, vai cantar aquela música lá, e vai, nossa, vai ser legal. Ou vou para aquela conferência para me reenergizar e tudo. E aí você chega, você sai até bem. Você sai tipo, glória a Deus, essa música, esse louvor foi uma bênção. Esse G100 aqui foi sensacional. Me ouviram, oraram por mim. Mas aí começa segunda-feira, você parece estar vazio de novo. Alguém já experimentou isso já, gente? Parece que acaba, esgota rápido, parece que tem um vazamento no seu tanque. E eu queria usar uma analogia aqui, me desculpe os mecânicos presentes, porque eu não manjo dessas coisas. Mas sabe... Algumas coisas que nós fazemos para recarregar nossa energia, eles é como se enchessem o tanque de combustível normal do carro. Mas sabe aqueles carros mais novos agora, que tem aquele tanquezinho dentro do motor? Que você precisa colocar gasolina, senão o motor de arranque não funciona. Se você esquecer de colocar lá, você pode colocar gasolina de R$5 no combustível principal. Ele sempre vai parecer que está engasgando. Porque tem uma parte, existe um tanque dentro de mim e de você, que é só o relacionamento com Deus que abastece. É só o relacionamento íntimo com Deus.
Então você está se esforçando, está fazendo melhor, mas você tem aquela sensação de que está vazio, porque falta relacionamento com Deus. O problema não é da igreja, o problema não é da música, o problema não é do pastor, o problema não é do líder, o problema não é porque não está mais falando comigo, é nada. Precisa de relacionamento com Deus, porque é um certo tanque na nossa vida que só Deus preenche. Mas senão a gente volta para a primeira coisa, eu fico transferindo. Eu transfiro, eu não estou bem por causa do fulano, eu não estou bem por causa do outro. A primeira coisa, se você não se sente bem, se veja com Deus no secreto. Veja com Deus no secreto, fala, pai, lança a luz sobre a minha vida. Davi é o nosso modelo disso. Pai, vê se há em mim algum caminho mau. Você consegue fazer essa oração hoje? Eu e você conseguimos fazer essa oração? Pai, meu problema não está no fulano, no outro. Pai, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse tipo de relacionamento de Davi é só no lugar secreto. Pai, vale mais um dia em teus átrios, vale mais um dia na sua presença do que 1000 em outro lugar. Isso é só para quem já experimentou o secreto. Então sabe, por que eu falei de como é que você recarrega suas energias, meus irmãos? Porque se a gente não tomar cuidado, nós estamos tentando recarregar uma energia que só Deus pode encher. Colocando nas pessoas, na nossa esposa, nossos filhos, na igreja. E isso só vai abastecer um tanque. O tanque de energia emocional é abastecido no relacionamento com Deus. Está difícil tratar com as pessoas. Está difícil andar uma vida na luz. Está difícil tratar certos assuntos que parece que ninguém pode encostar. O segredo é relacionamento com Deus. Jesus já ensinou isso. Amém? Encerrando, eu queria ler um texto com vocês. Se você puder abrir a sua Bíblia em Atos 10. Eu não coloquei o texto ali, porque nós vamos ler trechos quebrados. Eu quero que você abra em Atos 10. E nós vamos ler a história de Cornélio. A história de Cornélio é bem grande, é do versículo 1 até o 46. Nós não vamos ler todos os versículos. Eu tenho alguns trechos aqui. Porque Cornélio é um homem que experimentou a presença de Deus, mesmo sem saber o que Deus podia dar para ele. É muito legal a história de Cornélio. Deus, gente, Ele quer nos dar, e Ele quer nos entregar algo, aqui no secreto, que vai mudar a nossa história, as nossas finanças, nosso casamento, nosso propósito, tudo. Mas isso só encontra no secreto. Não tente buscar a solução do seu casamento num vídeo do YouTube. Tem muita gente boa que dá conselhos maravilhosos. Mas o que está no coração do seu cônjuge é Deus que sabe. Como criar meus filhos? Começa orando pelos filhos. Como é que eu posso escolher minha faculdade? Como é que eu posso saber o meu propósito? Eu acabei de sair do meu emocional quebrado, destruído de um relacionamento. O que eu faço? Secreto. Antes de agir, obedeça o secreto. Antes de tomar uma grande atitude, obedeça o conselho de Jesus, nosso irmão mais velho, nosso mestre, nosso Senhor. Nós vamos ler alguns trechos e Cornélio, ele é um cara muito interessante. Vamos lá, nós vamos ler do 1 ao 5, depois nós vamos pular para o 23. Acompanhe aí na sua Bíblia. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: quem é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Agora, envie alguns homens a Jope, e mande buscar Simão, também chamado Pedro. E esses homens vão, e o texto de Atos descreve uma experiência que Pedro tem com o Senhor,
Lá no versículo 23, pula para mim o versículo 23. Nós vamos focar só na história de Cornélio aqui. Então, Pedro recebeu essas pessoas, né, esses homens que foram buscá-lo. Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele adorando. Mas Pedro levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos. Versículo 30. Pedro então pergunta para Cornélio: Cornélio, por que você me chamou? Eu estou aqui, beleza? Cornélio respondeu: 4 dias atrás, eu estava... O que Cornélio estava fazendo, gente? Vocês estão com a sua Bíblia aí aberta? Vocês estão só esperando eu ditar aqui. Abre a Bíblia aí, por favor. Cornélio estava fazendo o quê? Orando. 4 dias atrás. Eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. E ele descreve tudo aquilo que o anjo falou para ele. Versículo 34. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Meus irmãos, sabe o que está acontecendo? Sabe o que Pedro está testificando? Os judeus têm um entendimento que anjos e presença de Deus só aparecem para aqueles que são filhos de Abraão. Só para aqueles que são judeus Deus poderia aparecer. Eles acabaram de experimentar o avivamento, certo? Atos 2, veio o Espírito Santo, mas ali eles estão só entre judeus. O Pentecostes vem sobre os judeus, os filhos de Abraão, aqueles que têm uma promessa sobre eles. Mas então, Cornélio, ele está aqui no versículo 1, ele é um oficial romano. Cornélio provavelmente era um homem sírio, que o exército romano foi e contratou para virar um general. Ele não conhece bolhufas de nação escolhida, de povo santo. Mas ele vendo os judeus. Vários comentaristas dizem que Cornélio, ele era um judeu, mas ele não tinha sido ainda circuncidado. Então os judeus não queriam ter relacionamento com ele. Mesmo os judeus que tinham conhecido a Jesus. Olha isso. Porque ele não era circuncidado, porque não fazia as mesmas coisas, não vai ter relacionamento com a gente. E olha o que Pedro fala: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Esse é o relato do primeiro gentio na Bíblia tendo uma experiência assim com Deus. Porque Paulo também é judeu. Cornélio, gente, ele é um gentil, ele é como eu e você, Cornélio. Pedro então vem e começa a pregar o evangelho. Depois que ele fala, no versículo 35, ele fala, então em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Ele fala, então eu vou pregar o evangelho para vocês. E Pedro começa a fazer uma descrição e uma declaração linda do evangelho de Jesus. Mas no meio dessa descrição, Lucas, que é o escritor de Atos, ele faz uma quebra no texto. Se você ler o trecho do versículo 35 até o versículo 43, você vai perceber que Pedro não fala o evangelho inteiro. Ele não fala de batizar, ele não consegue falar, porque enquanto ele estava pregando, olha o versículo 44. Olha que incrível. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Sobre todos. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Não foi uma aparição simples, foi a mesma de Atos 2. De Atos 2 a Atos 10, você não tem outra aparição no meio dos judeus. Você vai ter uma no meio dos judeus e uma no meio dos gentios. Desta maneira descrita.
Cornélio, meus irmãos, ele foi a primícia dos gentios. Cornélio foi o primeiro homem a experimentar o Espírito Santo. Ele foi o primeiro a receber o Espírito Santo antes de todos os outros que não eram judeus. Antes de Paulo ser enviado para pregar aos gentios, Cornélio é o primeiro. O que isso tem a ver com o secreto? Sabe por que Deus foi lá e ele foi batizado no Espírito Santo aquele dia? Olha o que Cornélio fazia. Dava esmolas regularmente, ele ofertava. Ninguém sabia o que ele estava fazendo, porque um oficial romano não poderia sair dando esmolas. Mas ele fazia mesmo contra aquilo que iam pensar dele. Ele ofertava. Ele tinha, a Bíblia diz, um estilo de vida santo. Santidade é gratidão àquilo que Deus fez pra gente. Santidade não é perfeição. Eu não peco porque eu sei que Jesus morreu na cruz por mim. Mas Cornélio nem sabia disso, porque Cornélio não tinha sido exposto ao verdadeiro evangelho. Pedro prega o evangelho para Cornélio. Ele jejuava. E ele entrava no lugar secreto para orar. Vocês veem isso no mesmo texto que a gente leu? Sim? É isso que Cornélio fazia. Cornélio, ele foi o primeiro dos gentios, porque ele escolheu pagar um preço antes de muitos outros. E se você ler depois as cartas de Paulo, Romanos, Gálatas, Efésios, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, quando você lê todo o resto, você percebe várias vezes Paulo falando sobre o relacionamento com Deus, sobre a santidade, sobre se afastar do pecado, sobre reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Cornélio foi o primeiro, um homem simples, gente. Homem que não era letrado, não tinha conhecimento teológico, não tinha andado com os discípulos. Cornélio está sozinho na casa dele, adorando a Deus, fazendo o que é certo diante do Senhor. E Deus fala, como o anjo fala para Cornélio no versículo 4, as suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. É um incenso suave, é como se da casa de Cornélio subisse um incenso para os céus. E o Senhor falou, eu me lembro do nome dele. Cornélio e toda a sua família se tornaram filhos de Deus naquele dia. Não por uma coisa milagrosa, porque Pedro estava lá. Mas porque ele já tinha uma vida. Cornélio ensina pra gente que não adianta você ter só uma vida boa, certinha. Precisa do Evangelho de Jesus Cristo, do arrependimento, que é o que Pedro pregou, para que haja uma total conversão e o Espírito Santo venha sobre nós. Mas eu sou uma boa pessoa, isso não garante o céu. Mas eu faço tudo certo, isso não garante salvação. Salvação é mediante arrependimento, entrega da vida a Jesus Cristo e declarar Jesus Cristo é o Senhor. Eu recebo o Espírito Santo e todo o meu caráter, todas as minhas atitudes são transformadas. Esse é o Evangelho. Sabe como é que eu experimento isso? Sendo filho no lugar secreto. Porque o Deus, o nosso Pai, Ele quer se revelar no lugar secreto. Se a banda quiser vir aqui. À medida em que eu e você, pode colocar o próximo, Giuseppe, obrigado. À medida em que eu e você nos dedicarmos a entrar no lugar secreto, o Espírito Santo fará nascer algo dentro de nós, que se espalhará no tempo de Deus, para todos os nossos relacionamentos e até os confins da terra. Deus não é fast food. O lugar secreto não é fast food. Eu sento, anda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nada, blá, 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 blá. Obrigado, Deus. Tu já sabes do que eu preciso. É engraçado se não fosse trágico. A gente precisa se dedicar a entrar no lugar secreto. Bob Sword, um pastor norte-americano, ele tem uma frase que muito me impactou. Ele diz assim, o rosto do cristianismo ele é alterado de geração em geração. Deus não deixa um grande homem passar por todas as gerações. Sempre muda. Porque o rosto é alterado de geração em geração,
por aqueles que descobrem o poder de entrar no lugar secreto. Porque nós corremos um risco de, quando a gente já entendeu muito da Bíblia, a gente sai do lugar secreto. Mas Gustavo, eu já fiz teologia, eu já passei por vários seminários, já fiz por tudo. Isso não substitui o secreto. Conhecimento não substitui relacionamento. Essa é a vida cristã. Não tem outro jeito. Se eu falasse qualquer outra coisa, ia ser mentira. E a experiência de pai e filho começa no secreto. Gustavo, como eu posso me tornar filho? Como eu posso me tornar filho? Busque o Pai no secreto e não na multidão. Porque cada filho tem sua individualidade, não tem? Tem ou não tem? Tem filho que é mais extrovertido, tem filho que é mais introvertido. Você tem que saber lidar com eles de maneira diferente. Deus sabe lidar com a gente de maneira diferente. Mas às vezes a gente não se sente filho porque nos está faltando um lugar secreto. Faz sentido isso para você? Minha intenção aqui não é jogar um peso no seu coração, mas é falar, olha, Jesus, o nosso irmão mais velho, deu um baita de um conselho em Mateus 6,6. É besteira nossa não obedecer. É vacilo só nosso não obedecer. E eu queria que a gente tivesse uma experiência hoje. Você topa comigo? Vou pedir para um voluntário, alguém quiser, quem que você quiser, vem aqui e senta no lugar secreto aqui comigo. Só você vir, pode levantar e sentar aqui. Eu não vou te expor nada, você só vai ficar sentado, prometo para você. Um voluntário? Pode ser qualquer pessoa. Temos um aqui, maravilha. Você está no seu lugar secreto. Tem ninguém aqui, tá? Tá vazio, tá? Posso te pedir uma coisa? Feche seus olhos. O Ni e a banda vai ministrar uma música. A letra vai estar ali no telão. Eu vou pedir que você sentado mesmo, você preste atenção nessa letra. Pode ser? O lugar secreto, ele não é um lugar só de estudo, mas é um lugar de relacionamento. Relacionamento, muitas vezes a gente fala, mas muitas outras vezes a gente ouve. E eu fui muito ministrado por essa música nessa semana. E o Ni vai tocar agora, e a nossa amiga que está aqui no secreto, eu vou crer de que o Senhor vai entregar algo para ela agora preciso aqui. Que não vai vir de mim, não sei o que ela está passando na vida dela, mas há um poder quando a gente se dispõe a entrar no secreto e ouvir e orar aquilo que o Senhor vai fazer. Quero que você ouça essa música, seus olhos fechados. Você pode ter essa experiência aí também, mas eu quero que você deixe essa oração cair no seu coração. Corro ao teu encontro desesperadamente, estende sobre mim teu cetro de amor. Senhor, quero viver prostrado aos teus pés, crucifico meu eu pra poder te encontrar. Aqueça meu coração, teu abraço quero ter, teu amor quero provar, Senhor. Pode me saciar em ti, diante da tua santidade. Eu me encontro, eu me prostro, eu me rendo, eu me dou.
Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Bendirei o teu nome para sempre, oh, exaltado em glória e majestade, tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Confesso que sou fraco e preciso ouvir tua voz. Ela é meu combustível para caminhar nessa vida em tua direção. Fala comigo, fala contigo, fala conosco, Senhor. Meu Deus tem pés e anda, meu Deus tem mãos e toca, meu Deus tem olhos para ver, ouvidos e me ouve, narinas e me cheira, tem boca e me fala. Fala comigo, fala, estou pronto. Quero tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua voz, Senhor. Fala, teu servo ouve. Quero tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua voz, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está.
Seus olhos fechados. Pai, essa é a experiência que nós queremos ter, Senhor Jesus. Deixa o Senhor falar com o seu coração agora. Tive essa direção tão clara na minha mente, eu não sei porquê, mas eu quero deixa o Espírito Santo falar com você. Irmãos, muito obrigado. Deus falou com você? Um pouquinho? Deus falou? Que bom, glória a Deus. Obrigado, viu, por você ter vindo até aqui. Deus falou com você no seu lugar? Pode levantar a sua mão se Deus falou com você? Requer uma atitude de obediência. Hoje meio que a gente foi forçado aqui por tabela, certo? Porque, né? Mas essa é a experiência que o Senhor tem para nós. Por que eu escolhi essa música? Depois você pode procurar, chama Morada. Bendirei, fala comigo, porque Ele vive. Porque ela conta uma história. Eu adoro ao Senhor primeiro. Depois eu peço, Pai, fala comigo, o teu servo ouve. E depois de ouvir eu falo, Pai, porque o Senhor vive e porque eu experimentei, eu posso crer no amanhã. Eu posso continuar. Essa é a experiência diária. Você não entra no secreto para ouvir bordoada de Deus. Você ouve no secreto para adorá-lo. Você ouve no secreto para compartilhar. E você sai de lá declarando, Pai, obrigado, porque o Senhor está vivo. Fala comigo e por isso eu posso encarar o dia de amanhã. O combustível está baixo. O lugar é no secreto.